Balesteiro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flávio Silva, bom dia, dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Nação Tricolor, né? Campeão do primeiro turno, né, Marquinhos? O E Flávio tem já se título mundial, revoltou tem já. título mundial também. Falando de futebol aqui, vou me retirar, porque eu fiquei até agora ouvindo. Ou é a vacina? Nós vamos falar de vacina, pode sentar. Vamos conter a revolta. Palmeirense é assim, gremista, flamenguista, corintiano. Quando eles estão ganhando, pode tudo, né? Brincadeira. Agora, quando eles estão perdendo, aí é ganhar de lanterna, disputa não sei quantos campeonatos. Bater em bêbado. Maratona de jogo, bater em bêbado. Campeão isso, mundial gente, de 54. de 51. 51, Lembra 51, uma boa ideia? Mas vamos falar das vacinas? Vamos falar de vacina, que é o que importa. O Balesteiro, tirando as brincadeiras. Gente, a gente faz essas brincadeiras aqui porque a gente tem liberdade um com o outro aqui. A gente encara tudo na brincadeira, tudo que o Flávio faz, para descontrair um pouquinho. Aliás, Marquinhos, muito bom que o Flávio está aqui, né? A última vez que eu vim, lamentavelmente você não estava, né, Flávio? Eu estava... Bom, não é segredo, né? Eu passei por um quadro de Covid, né? E segundo a doutora Camila, foi um quadro leve. Mas terrível. Recuperação, obviamente, que teve todo aquele isolamento. Você perdeu bastante peso. E a última vez, lamentavelmente, é falecido a tua sogra. Exato. Né? Então, muito bom que você esteja aqui e possa brincar com você, como a gente faz, né, Marquinhos? E claro. A gente brinca, mas agora é um papo sério, viu? São Paulo dificilmente vai deixar escapar esse campeonato brasileiro. Mas vamos falar de coisas sérias, de vacina, mesmo que as vacinas, né? É um momento em que nós estamos vivendo, Balesteiro, que nós ansiávamos muito. Quando você esteve aqui 15 dias atrás, muita gente elogiou a pauta que nós falamos sobre a identificação das vacinas, né? Mas ainda parecia algo muito distante. Apesar que nós antecipamos, eu antecipei que as duas vacinas que teria seria da Pfizer e da Moderna. Isso. E é isso mesmo. Né? É as que tem hoje. Claro, e assim, mas parecia algo muito distante ainda da realidade de uma aplicação, fora os testes clínicos que estão sendo feitos, porque todas estão em testes finais. A fase 3, né, você explicou muito bem pra gente, da segurança, da eficácia, isso só é aprovado pelos órgãos depois de tudo isso aprovado. E a qualidade, inclusive, né? Qualidade. Aí você, nessa fase, você começa a visitar a fábrica, os organismos de controle. Aliás, Marco Júnior, desculpa interromper, já interrompendo. A gente tem que se ater a dados oficiais. Os dados da Organização Mundial da Saúde diz que tem 211 vacinas sendo elaboradas no mundo. 211? 211. Olha! 11 em última fase de testes em humanos, tá? Que é a terceira fase. São 6 fases de elaboração de uma vacina. Tá. Eu sei que tem mais em última fase. Por exemplo, a China tinha 4 vacinas de elaboração, agora tem uma quinta. E essa quinta tem mais uma quinta, e não são só 3 em última fase, agora tem 4 em última fase, mas oficialmente são 11. Tem um país na Arábia, não sei se é o Emirados Árabes, acabou aprovando a Sinopharm, que também é da China, da farmacêutica Sinopharm, esta semana, para uso emergencial. Eu desconheço. O que você tem aprovado para uso, a Sinopharm já tinha sido aprovado na China para uso emergencial, assim como a CanSino. A CanSino Bio está sendo inoculada já há algum tempo no exército chinês, e a Sinopharm, também chinesa, em atores da área da saúde. A primeira que foi aprovada emergencialmente foi a Sputnik V, que, aliás, Marquinhos, dessas 11, tá, a gente tem que se ater muito, a gente se atém à ciência. Só tem 2 vacinas com resultados. Emirados Árabes registram vacina da Sinopharm e atestam eficácia de 86% na data de ontem. Mas ela já tinha licença emergencial na China. Sim. Bem antes. Mas vamos lá. Você não tem, fora as vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna, que são vacinas de RNA, nem uma dessas 11 vacinas, vão ter até essas 11, né, que estão em fase final, publicou resultados de testes em humanos de eficácia em última fase. Só essas 2. Uma, a da Pfizer, tem 95%, outra 94,5% de eficácia. É lógico que a eficácia é diferente de eficiência. A eficiência é testada quando isso está na prática da eficácia. A eficácia é um grupo restrito. Quando você faz uma vacinação em massa, você vai testar a eficiência. Daí ela cai um pouco, tá certo? Mas vamos lá. São vacinas de RNA muito modernas, tá? Pode ser usado em todas as etnias, baixos efeitos colaterais. Só essas daí tem. Nenhuma vacina tem registro definitivo.
tá? Inclusive, a da Pfizer BioNTech já tem registro provisório na Inglaterra, data histórica, dia V na Inglaterra. Isso. Ontem, né? Usamos essa expressão, né? Começou a imunização no mundo. A FDA, a Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, ela deve liberar esta semana, dar o registro provisório essa semana nos Estados Unidos. Faltará mais 2 agências para que a Anvisa se obrigue a registrar qualquer aqui. uma dessas, se tiver uma das 4 agências, nós vamos falar depois sobre isso. Sim. Tem uma lei, né? Não precisa ser as 4, é uma das 4. Então já vai ter que aprovar. Só que o Pazuello está batendo o seguinte, não é registro definitivo, é registro provisório. A lei fala em registro, tá? Então vai acabar sendo judicializado, não precisaria ser. A questão de interpretação aí. Interpretação. No fim, quem vai julgar é o Supremo, e o Supremo vai... Vamos terminar isso daí, daí a gente entra na legislação. Olha só, então você hoje, o Canadá vai começar a imunização, também essa semana também, da Pfizer, isso. BioNTech. Eu disse na vez anterior que eu vim aqui, essas 2 vacinas é o que temos hoje. A da Moderna vai iniciar também nos Estados Unidos. Sim. Ela já pediu licença provisória nos Estados Unidos e também por organismo regulador da União Europeia. Sim. Então deve iniciar proximamente também. Só que são vacinas bastante caras, que exigem a manutenção em temperaturas baixas, por exemplo, da Pfizer BioNTech é menos 80 graus Celsius. São seria refrigeradores. impossível para a gente aqui no Brasil? Não. A questão do armazenamento? Não, pelo seguinte, a logística seria mais complexa. Uhum. Os refrigeradores que você tem hoje, você tem no Brasil por volta de 40 mil salas de vacinação catalogadas, credenciadas pelo SUS e recebendo por isso. Mas com essa, dentro essa capacidade dessas, de armazenamento? Olha só, dentro dessas salas de vacinação, o que é exigido é um refrigerador com termostato, tem uma RDC da Anvisa, que regulamenta isso, com temperatura de 2 a 8 graus Celsius. O máximo que você tem de refrigeradores em ambiente hospitalar aqui é menos 20 graus Celsius. Tá certo? Então, de menos 2 a menos 8 tem nas salas de vacinação do SUS. E você tem no máximo menos 20 graus Celsius. Então você precisaria de refrigeradores especiais. A da Pfizer, ela já se pronunciou que ela está enviando invólucros com gelo seco. Enquanto você não abrir aquela caixa, ela está mantida por tempo determinado. Quando você abrir, ela pode ser mantida durante 5 dias em refrigeração de menos 2 a menos 8 graus Celsius. Então perfeito, porque assim, Balesteiro, a minha pergunta e a minha dúvida... Tem uma logística, então. Então a minha pergunta e a minha dúvida era isso, porque o ministro da Saúde, né, o general Pazuello, disse em entrevista exclusiva da CNN, uma super entrevista, entregou o plano de imunização completo. Não tem plano de imunização completo. Isso não é verdade. Balesteiro, eu vou... Só um pouquinho. Não tem plano. Eu vou me concentrar na informação. Mas não é correto. Não. O único estado que divulgou o plano foi São Paulo. O Ministério da Saúde não tinha plano na segunda-feira, alterou as datas de março para dezembro, muito menos plano tem. Plano exige toda só um pouquinho, Balesteiro. É a sua logística. Balesteiro, só... Na minha opinião. Então, só um pouquinho. Eu vou pedir a tua opinião. Eu vou me concentrar na informação. A informação que nós temos, que a CNN passou ontem, que foi entregue nas mãos do repórter o plano de imunização do país. Se ele está correto, se ele não está correto, eu vou chegar nessa informação. Mas, incompleto ou não completo, ele disse que poderia passar, mas é a informação. A informação que a CNN soltou e que está em mãos e foi detalhado, crianças que antes não estavam, idosos, esse é o plano. Retirar os presidiários. Este é o plano que, segundo a informação que nós temos, será apresentado à população após um detalhamento final e uma revisão técnica antes de ser enviado ao Supremo, porque está isso ajuizado. O já Supremo está judicializado pela OAB e pelo governador do Ceará. Exatamente. Então, assim, não é que não tenha, e na sua opinião não é o completo, mas essa é a informação que nós temos. O que eu quero te perguntar é, que essa era a dúvida, nessa entrevista, justamente isso. A da Pfizer precisa de um freezer de menos 70. Ontem, na entrevista, Pazuello disse, e a Azul já se colocou à disposição, a linhas aéreas, tá? De que esses freezers e de que a logística de distribuição pelo Brasil se concentraria nas principais cidades. Por exemplo, se nós pegarmos aqui na nossa região, viria um freezer desse para Florianópolis. E aí se concentraria lá na capital catarinense. E você acabou de dizer agora que
Até 5 dias? Não haveria necessidade disso. Mas vamos lá, poderia ter. Mas é a informação que foi divulgada. Agora você expressa a tua lá opinião. para mim explicar direitinho. Tá. Marquinhos, tecnicamente existe uma coisa que se chama anteprojeto e projeto. Tá. É uma diferença muito grande. Quando você faz um anteprojeto, Flávio Silva, você faz uma proposta. Quando você faz um projeto, você cria logística, custos, viabilidade. Começo, meio e fim, né? Isso. O único plano de imunização que tem é do governo do estado de São Paulo. Por isso pressionou o governo federal que não tinha plano. Ele mudou datas, abriu uma negociação com a Pfizer e apresentou no dia seguinte um plano que é impossível em um dia você montar um plano desse, porque para você montar logística, você tem que, por exemplo, como é que você vai imunizar sem seringa, sem agulha, sem algodão, sem gás? Foi comprado? Não. Estão preparando licitação para isso. Ah, mas se a vacina da Pfizer estiver aprovada, e se a Pfizer nos fornecer, começamos em dezembro. Se estiver aprovada, você já tem aprovação provisória no exterior, aí você está contrariando a lei 13.979, artigo 3º, inciso 8º, que foi adicionado através da lei 14.006 de 2020. Isso. Tá? Que diz o quê? Se tiver uma vacina, tá, aprovada ou com encaminhamento de tal, né, por algum organismo controlador, seja da China, do Japão, da União Europeia ou dos Estados Unidos, ela deve ser aprovada no Brasil em 72 horas, ou ser negada a aprovação, que seria um absurdo. A Anvisa tem que se pronunciar em 72 horas. Então, é uma bobagem. Então, não tem essa logística. O que foi entregue foi um anteprojeto, tá, que necessita de uma logística maior. O Brasil é muito preocupante que ainda não tenham sido comprados insumos, não tenha sido preparada essa logística. Por quê? Porque vai faltar insumos no mercado. É razoável. Você se ateve só a uma vacina, no caso a vacina de Oxford AstraZeneca, que é uma vacina muito promissora, mas que deu problema na sua terceira fase. Foi planejado erroneamente a terceira fase, tá? Tanto que deu resultados eficazes de 60% a 90%. Significa que ela é ruim? Não. Significa que vai atrasar a sua conclusão. Pronto. Eu gostaria de saber do Balesteiro. Só para concluir. Não. Então, a gente tem que fazer isso aí. Tem um plano de imunização hoje? Não tem. Foi preparado algo porque foi judicializado. Não tem, posso te garantir. Pode falar qualquer técnico, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Balesteiro. Foi preparado algo. Agora, só para completar, para a gente também não só fazer crítica ao governo federal. Sim. O governo federal tem razão sobre algumas coisas. Está sendo politizada as vacinas. Mas a Coronavac. Coronavac não tem aprovação em lugar nenhum, rapaz. Não tem nem teste em terceira fase. Pode ser uma boa vacina, mas ela não está pronta para ser imunizada. Entendeu? Então, está sendo politizado, mas o governo federal também tem razão em muitas coisas. A única vacina hoje, que é um fato concreto, só duas. É da Pfizer, BioNTech e da Moderna. As outras vacinas, se a gente for olhar tecnicamente, não apresentaram resultado em terceira fase. Sim. Inclusive, Flávio, eu vou deixar já você falar, desculpa estar interrompendo, a da Sputnik 5. Sputnik 5, eles começaram a imunização em massa. Agora descobriram que você é obrigado a parar de tomar bebida alcoólica 3 dias depois de você ser imunizado. Sabe disso? Não sabe? Então você é obrigado durante 3 dias, 72 horas, não ingerir bebida alcoólica. São 2 doses, 6 dias. Tirando a brincadeira à parte, mas é que lá na Rússia, devido ao frio, se tem o hábito muito de tomar a vodka. Não, mas é que assim, porque tem muito meme, muita brincadeira, aí o pessoal acaba... mas é um fato. É um fato para o povo russo que lá vive, existe esse hábito. Então, assim, ao aplicar, a gente até brincava ontem, né, Flávio? Ao aplicar esse imunizante, caso ele se concretize como uma das vacinas da Covid já anunciada pela Rússia, recomendou-se um período de ficar sem a utilização do álcool. Seria para não desvirtuar se você tivesse os exames, os efeitos. Se você tivesse testes publicados de terceira fase de eficácia, essas necessidades, essas correções seriam identificadas, né? Então isso não foi publicado. A da Pfizer BioNTech foi publicado, o teste no The Lancet foi divulgado, tá? Nos organismos de controle. Então tem testes robustos. Por isso que eu falo, o Ministério da Saúde não deixa de ter razão. Então existe uma guerra das vacinas que a gente tem que entender que nenhum lado está certo. Ponto. Agora, também não tem plano nacional de imunização. Exatamente nisso. Tem uma proposta. Tocava, isso também tem que ser dito. Quando você fala, ouvimos a informação inicial
que a vacinação começaria no Brasil em março. Fevereiro, janeiro, e agora com apontamento para essa possibilidade de já começar em 2020 ainda a imunização. Você acha que essa foi uma informação incorreta, repassada para a população brasileira? Eu acredito que você se manifestar que vai começar a imunização em março é o sensato. Eu tinha falado aqui primeiro. Só que o governo federal está pressionado. O governo federal peca sobre muitas coisas. Mas não há essa possibilidade. Mas nesse momento ele foi sensato. Mesmo diante dessa deficiência que você coloca de plano, enfim, de projeto, não há essa possibilidade, de repente, de uma vacina chegar aqui e já começar a partir desse ano? O que acontece? O que você tem de vacina hoje no mundo? Tá? Você tem da Pfizer e da Moderna. Você deveria ter feito já a compra disso antecipadamente. O diretor da Pfizer no Brasil já falou. Nós não temos logística de entrega em dezembro. O Brasil quer comprar 70 milhões de doses, que daria para imunizar 35 milhões de pessoas, pensando em 2 doses. Dupla, né? Em 2 doses, Vamos lá. O diretor da Pfizer no Brasil já falou. Nós temos logística para entrega em lotes escalonados a partir de janeiro. Claro. Já falou. Por quê? Porque o mundo todo já comprou. Os Estados Unidos investiu 2 bilhões de dólares na Pfizer lá atrás. Só um condicionante. Ele falou isso desde que a Pfizer entregasse um lote emergencial. Precisamos ressaltar isso. E em pequenas quantidades. Acredito que seria o quê? Digamos, a equipe médica que está de frente, talvez não em todos os estados, aqueles que talvez estariam em situação pior. Vacinação em massa, ele ressaltou que é a partir de fevereiro. Eu entendo assim. O governo federal erra ao entrar nessa guerra política. Ponto. Não deveria interessar ao presidente, nem ao governo federal entrar. Interessa quem está numa situação política intermediária nesse momento, que é o governador do estado de São Paulo. Para ele interessa. Então ninguém está certo nessa guerra. Primeira coisa. Erra o governo federal a não montar um projeto mais amplo, um plano de vacinação mais amplo, né, Marquinhos? Entregou um plano, mas a gente sabe que é incompleto, os técnicos sabem que ele está incongruente, porque num dia você fala uma data, no dia você fala outra, e já vem com um plano completo, sendo que você não tinha. É impossível, tá? Tem toda uma logística. Você tem que consultar as partes para você montar uma logística, não é assim. Então vamos lá, tá? Com datas de vacinação e tudo mais. São Paulo montou algo bem completo mesmo. Então, nesse ponto eles montaram. Tanto que está a equipe do Gabardo ali, né? Que era do Mandetta, tudo de São Paulo. Isso. Montaram um plano bem competente. Então era nesse sentido. Agora, errou também na questão de apostar só numa vacina, a de Oxford AstraZeneca. Tá? E entrar no COVAX Facility, que é um consórcio da ONU, só com 10%. Poderia entrar com até 50%. Era mais caro, mas era uma garantia. Então 10% é muito pouco da população brasileira, tá certo? E não apostou em outras vacinas. A da Pfizer BioNTech talvez não tenha apostado porque é muito cara. O que o Brasil poderia apostar hoje são vacinas que estão em teste no Brasil. Quais são? A da Pfizer BioNTech, a da Coronavac, a da AstraZeneca, né? Da Oxford AstraZeneca e da Janssen, da Johnson Johnson. Também está em teste no Brasil. Essas 4 são mais fáceis, porque elas já estão com mais acessíveis nesse momento. Elas já estão passando dossiês para a Anvisa, já estão com processo evolutivo. Outras ficariam mais distantes. Mas ela concentrou muito entrou numa guerra política, acabou excluindo a Coronavac, que também é uma vacina que vai acontecer. Claro. Só que eu estou falando os estágios que cada uma estão. Entendeu, Fábio? Isso é muito importante no momento. São 8h45. 8h46 agora, né? Ô, Balesteira, nós temos um intervalo e voltamos já, falando desse assunto de vacinas, enfim. Houve, parece-me, uma mudança aí no protocolo. Presidiários não têm mais aquela prioridade, né? Não é um público alvo numa campanha de vacinação. Eles mudaram de um dia para o outro, eles mudaram o plano. Isso. O plano, tanto datas como a prioridade de vacinação, né? Excluído no caso dos presidiários. Né? 8h46, intervalo, voltamos já. São 8h49. Vou pedir licença ao Balesteiro. Na ponta da linha estou com a prefeita Nilza Simas. Prefeita, bom dia. Onde que a senhora está e qual a informação à população de Itapema? Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Itapema. Nesse exato momento, então, eu me dirijo, estou voando para São Paulo, para, juntamente com a FECAM, assinar um termo de convênio
de intenção de compra da vacina Coronavac. Desde que ela é devidamente registrada pela Anvisa, devidamente registrada e apontada, então a gente sim tem interesse de compra. Nós não aguentamos mais a situação da pandemia, estamos todos muito cansados, preocupados e com muita vontade de voltar à vida normal. Essa viagem hoje não significa que exatamente nós fecharemos a compra, mas assinaremos um termo de interesse de compra depois de analisada pela Anvisa, que é a agência reguladora do país com relação a vacinas e outras situações. Nós temos interesse sim e queremos sair o mais rápido dessa situação, voltar à vida normal, mas acima de tudo é poder abraçar a nossa família e nossos amigos. Muito bem, prefeita Nilza, nesse momento ela está dentro do avião. Estou dentro do avião. Florianópolis ou Navegantes, prefeita? Florianópolis. Estou em Florianópolis. Dentro de 1 hora, então, a gente chega em São Paulo e depois a visita no Butantan para conhecer como é que anda o andamento da vacina, assinar esse termo de convênio de intenção de compra e esperar a Anvisa se posicionar com relação a essa vacina. A gente não pode mais esperar. Qualquer vacina que esteja regulada pela Anvisa, aprovada pela Anvisa, registrada na Anvisa, nós teremos de compra. E não seria diferente com essa, por isso ela está bem adiantada e quem sabe a gente já consegue ter um protocolo e datas de vacinação para o mês de janeiro, mês de fevereiro. O que a gente precisa é data, o que a gente precisa é um cronograma, o que a gente precisa é, acima de tudo, com muita responsabilidade o que nós estamos fazendo, aliviar o coração de Itapema e de Santa Catarina. Outros prefeitos também viajando com a gente, outros prefeitos de outras cidades de Santa Catarina e a FECAM, que é a intermediadora dessa situação. Muito bem, a gente deseja uma boa viagem a vocês e que dê tudo certo aí nesse planejamento que vocês estão fazendo aí em prol dos catarinenses e também aqui de Itapema e região, viu, prefeita? Obrigado, Marquinhos. Eu estou muito confiante, sempre com a minha coragem, com a minha fé, em dias melhores. E eu não poderia também não deixar de participar dessa situação e não permitiria que Itapema ficasse fora de uma probabilidade muito forte de a gente começar a vacinar o nosso povo e sairmos desse caos, eu diria, que estamos vivendo aí há quase 1 ano. Ninguém aguenta mais, nem eu. Um grande abraço a todos e durante a viagem eu darei mais informações pela rede social. Finaremos a nossa visita às 18 horas em São Paulo e hoje às 21 horas eu devo estar em Itapema, se Deus quiser. Um grande abraço, Itapema, fiquem com Deus. Obrigado, prefeito. E o Jornal da Cidade, segunda edição, está à disposição logo mais com o Helly Borges. A gente trará mais informações a respeito dessa viagem. Olha, ô Balesteiro, ô Flávio, eu digo assim, o jornalismo da Rádio Cidade, ele tem uma responsabilidade social tão grande com o município. A gente falava ontem, numa reunião que nós tivemos com o nosso departamento de jornalismo, o Balesteiro, imparcialidade, informação concreta, neutralidade, mas compromisso. Quando nós acertamos essa pauta, né, que o Flávio faz parte, que a gente estava falando a respeito de vacinas, e há 15 dias atrás a gente já falava, acertamos mais uma vez, como você falou, né, Moderna e Pfizer, por meio do que você estava falando, e a vacina que foi o dia V, a Pfizer. Estamos preocupados com a temporada de verão, precisamos da temporada de verão porque é a nossa fábrica, temos Sim. a responsabilidade, nunca pregamos aqui lockdown, embora algumas pessoas interpretam desse jeito, não é o caso. Aliás, eu serei o primeiro a brigar se acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, o Balesteiro sempre fala isso, né, Flávio? E quando nós estávamos falando de vacina, desse momento, né, nós temos a liberdade de brincar, de brigar, de debater, que esse é o propósito do jornal. Entra a prefeita no ar, dentro de um avião, indo de Florianópolis agora a São Paulo, junto com a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, que anunciado ontem, nós falamos mais cedo pelo diretor da FECAM, que é o prefeito Paulinho, de que faria essa intenção de compra. Isso significa planejamento, Balesteiro? Isso significa perceber o que eu acabei de falar para você anteriormente, até que nós tivemos uma discussão, você se atém às notícias, claro. Eu me atenho à parte técnica. Não tem plano governo federal para a imunização do cidadão brasileiro. Tá? Então os atores, os prefeitos, o governo, estão desesperados.
Tanto que deu uma discussão muito séria. Ela usou a expressão aí, eu estou cansada. Lógico. Deu uma discussão a equipe médica muito tá cansada. séria na reunião dos governadores com o ministro da Saúde. No outro dia ele alterou o discurso. Só que antes disso, o Flávio Dino, governador do Ceará, judicializou no Supremo e a OAB judicializou no Supremo. Verdade. Logo em seguida ele veio com um plano, mudando data, mas a gente sabe que é um plano incipiente, tá? Um plano a ser agregado, sem logística. Então, isso atemoriza as pessoas, tá? Sim, sim. E a Coronavac, a gente está falando aqui, que a vacina que tem hoje é da Pfizer, não que as outras não vão acontecer. A questão é tempo. A Coronavac, ela já está imunizando a população na China. Na China você tem a CanSino, desde agosto do ano passado. você tem a CanSino, você tem a Sinopharm e você tem a Coronavac. Não só na China. Me parece que no Paquistão também tem outros países que estão imunizando. Isso. Ainda não tem, eu não sei se a Coronavac, acho que ainda não tem registro provisório, talvez até tenha. Mas eu acredito que vai vir com um registro do exterior, tá? A Coronavac. Logo, logo vai ter um registro da China. Tá certo? Assim como já tem da AstraZeneca, a AstraZeneca não tem, a da de Oxford lamentavelmente atrasou. Essas vacinas vão vir com registro de fora. A Coronavac, mais especificamente, com certeza deve vir, né? E daí vai atropelar os fatos, vai atropelar a Anvisa, porque a legislação se permite. Eu não posso deixar, a gente tá chegando ao final, na verdade a gente já extrapolou um pouquinho, hoje não tem problema, porque a prefeita teve que entrar aí, mas assim, quando se usa a expressão a vacina da China, só um detalhe, a vacina de Oxford, que foi a primeira que o Brasil diz que tinha intenção de comprar e ainda está nessa intenção de comprar o governo federal. Quase todos os insumos farmacêuticos. A Anvisa foi visitar a fábrica essa semana na China, da Oxford. Boa parte dos insumos farmacêuticos são da China, tá certo? Não só de vacinas. Certo. Mas no geral. No geral. Agora, duas coisas que tem que colocar ali, encerrando esse assunto de vacinas. Primeiro, isso vai ser. A gente tem que se ater ao seguinte. Estão me perguntando muito. Mas a Anvisa pode demorar 2 meses para aprovar uma vacina? O Ministério da Saúde pode impedir, não pode obrigar as pessoas a tomarem, ou deve obrigar, né? Eu quero dizer o seguinte, tá? A Constituição Federal fala o que no seu artigo 6º, né? E o que ela fala nos artigos específicos da saúde, que é do 196 ao 200. O artigo 196 já fala, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é um direito de todos, nós estamos numa pandemia, tá? Não preciso falar mais nada. Se você não se vacinar, você pode contaminar o outro. Então o direito de todos deixou de existir. Segunda coisa, você tem a lei da quarentena 13979 em voga. Se você pegar o seu artigo 3º, no inciso 3º, tá? Ela vai falar justamente, tá? Que você pode tornar a vacinação compulsória. Não só a vacinação, uso de medicação e tudo mais. Que vem junto com a Constituição Federal para impor a vacinação. E foi criada uma outra lei, Marco Júnior, a 14006, que anexou o artigo 8º, o inciso 8º nesse artigo 3º da 13979, que fala o quê? Que fala que qualquer medicamento, vacina, que seja, que tenha sido aprovada em algum dos 4 organismos reguladores citados, FDA, americana, da União Europeia, do Japão, da China, ele tem 72 horas para ser analisada essa vacina, ou no caso a vacina, vamos especificamente, pela Anvisa, ou ela diz que não pode ser aprovada, e tem que dizer por quê, ou simplesmente, compulsoriamente está aprovada. Tá? Então, isso aí nem deveria ser judicializado, esse tipo de discussão que eu me ative aqui, mas pelo que nós estamos vendo, foi. Né? Claro que o Ministério da Saúde voltou atrás. Agora, eu não imagino, eu gostaria que tivesse, eu não imagino uma vacina ainda para dezembro, viu, Fábio Silva? Eu imagino janeiro ou fevereiro, por logística de produção,
por uma série de situações. Ô Flávio, olha... Começar. Coitado. Começar. Você vai 2021 inteiro, isso aí. É bom da nossa parceria do jornal, porque assim, eu tenho muitas dúvidas nesse sentido, mas me permita, Flávio, é uma pergunta que eu acho que é importantíssima nesse momento. Nós falamos das dificuldades complexas da vacina da Pfizer, embora seja, nesse momento, a vacina que tem um registro. Só um pouquinho, Marco Júnior. Você vai fazer uma pergunta, faça uma maior. Balesteiro, imuniza, mas quem se imunizou, se estiver contaminado, contamina outro? Ninguém pergunta isso. Você sabe disso? Mas aí nós vamos mais além, e o nosso tempo já foi. Mas assim, falando em complexidade de distribuição, não seria mais sensato o governo brasileiro fechar um acordo com o Instituto Butantan, com a Fiocruz, como é a intenção, porque já há uma logística de H1N1, de sarampo, de febre amarela, já está aqui dentro, não precisa de freezer de menos 70, não precisa... Porque, claro, veja, o que a prefeita está fazendo e a FECAM não estão indo lá comprar, estão indo lá assinar uma intenção de compra. Caso seja registrado na Anvisa, nós temos interesse em tanto, então reserva para mim aí. E aguardamos a Anvisa, que eu acho que é assim que é feito um planejamento. Você foi secretário de saúde. O problema é que você não tem ainda a vacina da Coronavac, né? De ser aprovada, você tem da Pfizer. Então você não pode fechar as portas. Isso, entendeu? Mas é o que eu estou falando. Mas hoje a porta está fechada para Hoje Coronavac. você só tem a vacina da Pfizer e da Moderna. As outras são vacinas que devem acontecer, amanhã, depois da manhã. Da Coronavac está sendo imunizada na China. A China é fechada para dedéu. Você não sabe o que acontece lá. Sputnik. Então, claro, a Coronavac é importante. Você não pode fechar a porta para a Coronavac como o governo federal estava fazendo. E trabalhar com planejamento. Outra coisa. Caso seja aprovada, eu quero 200 mil. Isso. Mas é isso que eles estão indo lá fazer. E lá vai ter uma fábrica, né? A fábrica Você sabe que Você tem os dados. Quantos habitantes tem na Anfri? Mais ou menos. 700 mil habitantes. 1 milhão. Vamos arredondar para 1 milhão? Porque a gente chega a isso. Mas vamos lá, vamos arredondar para 1 milhão. Então, assim, o que a FECAM e Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes? O que a Federação Catarinense de Municípios está fazendo? Caso seja aprovado na Anvisa, eu quero 7 milhões de doses. Ou 14, que seja, que é uma... Entendeu? O que eles estão fazendo é o seguinte, muito corretamente, parabéns, prefeito, antecipando uma logística realística. Olha só, independente do que vai acontecer, nós já temos uma logística para fevereiro, março, a gente tem uma vacina, que é mais ou menos o que vai ter da Coronavac. Isso, é o que nós imaginamos. Isso. Agora, pode vir antes, dentro de um monte de C. A gente não trabalha com C. Claro. Agora, tenho que dizer também que o Programa Nacional de Imunização, Nacional de Imunização, PNI, que tem desde 1973, ele é muito bem articulado, viu? Reitero, são 40 salas de vacinação, pode subir para 50, né? Você tem 115 mil vacinadores. Uma média de 3 vacinadores por sala. Tudo isso catalogado pelo SUS, tá? Muito bem articulado. Você tem por volta de 30 vacinas que são disponibilizadas ao ano. Agora, mais uma logística, Flávio Silva e Marco Júnior. Sim, as outras vacinas vão deixar de acontecer? Não. Então, como é que você faz para você fornecer os insumos? Se você nem comprou para essa aqui, que vai ser uma vacinação em massa que nunca foi dantes vista. Tá entendendo como você não tem como montar um plano assim, de um dia para o outro? As coisas não funcionam assim, Flávio Silva. Porque a Azul vai transportar porque já transportava. Ele sabe que a Azul vai transportar porque já transportava. Isso é fácil. Agora, as coisas exigem mais complexidade. A preocupação é com insumos, né? Chegar no momento de vacinar, tem que ter a agulha, tem que ter o... A preocupação ela tem que ser muito ampla. Tá? Um plano de vacinação, São Paulo montou um plano de vacinação. Tá certo? O Ministério da Saúde deveria ter montado. Tá? Então, nesse ponto errou, os prefeitos estão certos porque estão vendo a fragilidade do processo por nível do governo federal. Aliás, por favor. Eu estou vendo nesse momento uma situação que se repete com o envolvimento dos prefeitos, né, nesse caso a Federação Catarinense dos Municípios, com aquilo que aconteceu no início da pandemia. Perfeito. Nos testes, lembra? A iniciativa partiu dos prefeitos. Deveria vir algo de cima, mas não veio. Eles começaram a se mexer com testes, com barreiras sanitárias,
com o distanciamento. Errando e orientação, acertando, mas fazendo. E partiu exatamente Flávio deles. Silva. E me parece que agora, nesse momento, que começa a apontar lá uma vacina, a possibilidade de uma imunização, novamente a iniciativa parte dos prefeitos. De correr, de chegar até lá e dizer, olha, temos a intenção, se aprovado, queremos tantas mil doses, queremos imunizar o povo catarinense, queremos imunizar o povo do meu município. Então, é uma iniciativa que partiu lá no começo, com a tentativa de barrar essa doença dos prefeitos, e nesse momento, outra vez, eles tomam a iniciativa, e parabéns, né, a todos os envolvidos aí por essa iniciativa, em assinar esse protocolo de intenção de compra de vacina, assim que, obviamente, for devidamente autorizado. Flávio Silva, não é à toa que nós somos o segundo em óbitos no mundo, tá? E o terceiro em contágio. Então, problemas houveram, você foi, olha, não tenho o que falar depois do que você disse. Está muito claro, errou no início e parece que quer persistir no erro. Então, os prefeitos estão vendo essa instabilidade, essa insegurança, estão procurando resguardar seus municípios. Agora que seja dito, o Marco Júnior, o seguinte, teremos uma temporada de verão pandêmica e precisamos dela. Eu sou o primeiro que vou vir aqui brigar se fecharem as coisas, porque também aprendendo com o que precisa ser feito. Precisa ter ações de governança, manter as ações de governança na área da saúde, né, Marco Júnior? Deveria aumentar as testagens e precisa ter ações, precisa ter campanhas de segurança sanitária bem aderentes à população. Uma coisa é você fazer uma campanha para você vender o destino turístico, que a Santur está fazendo, outros trades turísticos estão fazendo. Isso é venda. Então, olha, nós oferecemos segurança. Oferece mesmo. Vai se descobrir depois da temporada. E conscientização, né? Mas a campanha você mexe com conscientização. Sim. Eu não quero descobrir da pior maneira possível que não foi feito isso. Porque nós vamos descobrir que o turista indo embora e reclamando de onde esteve. E nós precisamos do turista. Nós precisamos de gente aqui, nós precisamos trabalhar. Eu vou ser o primeiro a brigar se isso não acontecer. Então, espero que todos tenham aprendido e saibam o que precisa ser feito. Eu estou até ajudando e explicando o que, na minha opinião, precisa. E a gente começou essa bate-papo com o Balesteiro faz quase 2 anos já aqui na rádio. Jamais imaginaríamos passar por uma situação como o que nós passamos em 2020. Então, por isso que o jornalismo da Rádio Cidade acerta mais uma vez, né, com o intuito sempre de informar, conscientizar as pessoas, tá? E é assim que a gente vai continuar fazendo. Mais informações, né? Logo mais às 18 horas, né, Flávio? Isso. Obrigado, viu, Balesteiro? Obrigado. Um abraço a todos vocês.